Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. No ano de 1977, começava a história do L'Italia Buffet aqui em Poços de Caldas. Para contar essa trajetória de sucesso, de muita luta e dedicação, vamos receber hoje, em nossos estúdios, Ana Cristina, proprietária dessa empresa. Ana Cristina sempre acompanhou o crescimento do L'Italia de muito perto. Desde criança, ajudava seus pais, os fundadores da empresa, enrolando brigadeiros, atendendo clientes e várias outras funções pertinentes à sua idade. Com 38 anos de existência, a marca, hoje sob a gestão de Ana Cristina, continua sendo sinônimo de qualidade e bom atendimento. Ana Cristina, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite, de compartilhar a sua história conosco. Eu estou muito agradecida pelo convite e eu agradeço imensamente. Eu gostaria que, para a gente dar início, à nossa entrevista, você contasse de como que foi, como que surgiu, essa ideia há 38 anos atrás, da criação do L'Italia. Então, Charles, essa é uma história de família, Começou também com uma história de irmãos, que começaram trabalhando em casa, A minha mãe com a minha tia, elas sempre fizeram coisas em casa, já festas em casa, cada uma com um setor de produção. Então, a L'Italia começou dentro, com coisas pequenas, festinhas pequenas, Toda uma preparação. E nunca se pensou em nada para fora, A princípio, nada de montar algum negócio fora. Até que vieram as necessidades, até em função do espaço, que em casa era muito pequeno, E houve essa questão da ampliação para fora. Mas sempre foram produtos sempre caseiros, Todos artesanais, sempre com muita qualidade. Então, o L'Italia tem toda essa história, Esses 38 anos, ele representa toda uma história familiar, inclusive esses produtos, eles só vieram agregando, outros produtos, veio crescendo o mix, Então, a minha mãe fazia os coquetéis fora também, e tudo isso veio fazendo o L'Italia crescer. Mas sempre com essa qualidade, esse perfil de comida caseira, de produto caseiro, nada industrializado. E como que surgiu o nome L'Italia? Então, a minha família ela é descendente de italiano, E o nome veio justamente representar a família, porque a história da família, ela sempre foi uma história entre irmãos. Meu tio também, minha tia, eles sempre tiveram esse princípio juntos, Então foi até o meu tio que também trabalhou uma parte de tempo com eles lá, com a minha mãe mais necessariamente, e criou esse nome justamente pela família, pela descendência italiana. E Ana, a gente não tem como falar da sua história pessoal, da sua infância, sem confundir aí, se misturar com a história do L'Italia, Você nasceu, ali dentro, estava sempre convivendo, com a sua família, com a sua mãe, ajudando, desde muito pequena. Conta pra gente como que foi isso. É uma história muito bonita até, porque realmente foram inclusive vários natais passando dentro do carro, esperando a minha mãe
terminar os bolos, os salgados, né, das encomendas, para a gente poder ir embora, porque na época ela não tinha uma equipe de produção muito grande. Ela mesma estava ali na cozinha fazendo os produtos, né? Então, dependia muito dela esse manuseio dos produtos. Então, a equipe, a gente ficava, não tinha uma linha de produção e as encomendas eram muito grandes. Então, a gente passava a maior parte do tempo dentro do carro, às vezes esperando para ir embora, né? Ou muitas vezes com ela mesmo ali, sentado, quase dormindo, enfim. Foi uma época muito gostosa, uma infância praticamente lá dentro, né? Os funcionários todos acabavam socorrendo a gente de uma forma ou de outra, em alguma necessidade. E eu sempre gostei muito de ajudar. Lá dentro mesmo do buffet. O momento que eu tinha de lazer, digamos assim, eu estava junto com eles, né? Eu até tinha à noite, às vezes ajudava um pouquinho mais velha já, né? Lá pelos meus 12 anos, eu enrolava brigadeiro à noite, porque sempre tinha algum cliente, alguma criança, né? Filho de algum cliente querendo um brigadeiro que já tinha acabado. Então, eu tenho essa memória, né, de ter crescido lá dentro e estar sempre junto, sempre ajudando. A não ser quando a minha mãe fazia os coquetéis, que a gente tinha que ficar, com a avó, né, em função da ausência deles. Mas foi muito divertido. Sempre lembro com muita saudade e até hoje essa memória não é esquecida, né? E dentre tantas, né, memórias, né, que você tem, né, histórias, você tem alguma que você se destacaria, que marcou realmente você lá no passado, quando ainda criança? Olha, o que eu me lembro muito é quando a minha mãe também, ela fazia bolachinhas, fazia pamonha. Ela tinha um mix nesse sentido, assim, artesanal, coisa de receita de vó mesmo, né? Então, eram coisas assim que a gente meio que transferia, né? De casa para a loja, o teu ambiente mesmo, né? Então, a minha irmã, quando ela nasceu, ela praticamente nasceu no meio de festas, né? Porque ela é muito próxima do Natal. Então, eu me lembro de ficar com ela lá também, ela ficava dentro de uma caixinha de papelão lá para a gente poder ficar tudo junto. Então, foram fatos da infância mesmo que eu me recordo. Que marcaram, né? Deixaram lembranças. Que deixaram lembranças. E o brigadeiro, que depois de um tempo, a mãe da menininha do brigadeiro estava lembrando dessa situação. Recordou. Então, tem muita história legal para ser contada, inclusive dos próprios funcionários, né? Que a gente acabou crescendo, nós, né, os irmãos, a gente acabou crescendo no meio a eles. No meio a eles. Uhum. Inclusive, essas festas de Natal, a gente acabava passando todo mundo junto ali, né? Era uma festa entre vocês mesmo. Isso foram vários anos. Tinha essa necessidade, né, de passar esse tempo esperando em função da procura, né, que sempre foi muito grande. Os tempos foram passando, né, você foi crescendo, se desenvolvendo junto com o buffet e chegou a hora de você fazer então uma faculdade, né, prestar o vestibular. Porém, você optou por um curso que não é voltado à área gastronômica. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse sobre isso conosco. Okay. Convido você que nos assiste a acessar nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook e rever histórias de vários empreendedores que passaram por aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí, programa Atitude Empreender volta já.